Eu queria dar a palavra em primeiro lugar ao José Manta, da Palo Alto Networks. Como é que vê a evolução do mercado e como é que os parceiros, os vossos parceiros, estão a conseguir endereçar o tema corretamente aos seus clientes? José? Bom dia novamente, obrigado Jorge. Bom, isto pedimos aqui utilizar vários adjetivos para definir aqui o mercado da cibersegurança hoje em dia, não é? E já ouvi aqui alguns como sexy, como... Eu diria que neste momento é um mercado que, como é evidente, é dinâmico, está muito dinâmico, né? Há uma dinâmica brutal nesta área. Hoje em dia já não é, as empresas, digamos assim, desde o board, têm esta consciência de que segurança, a cibersegurança é algo que é mandatório e, portanto, é algo que está em cima da mesa. Inclusive, nós temos grande parte dos clientes que, em termos mesmo de orçamento e budgets, houve corte em alguns lados, mas na parte de cibersegurança, inclusive, aumentou o budget para esta componente. Portanto, é um mercado que está em forte crescimento. De alguma forma também, como referenciou no início, devido a tudo aquilo que nós vimos na comunicação social, cada vez é mais visível, os ataques são mais dirigidos, são mais constantes e a sofisticação dos próprios ataques também é maior, leva a que as empresas também tenham que adotar outro tipo de soluções, outro tipo de estratégias para lidar com tudo isso. E o que nós estamos a ver realmente, independentemente do fabricante, estamos a ver que as empresas e as soluções estão a avançar cada vez mais na componente de tudo o que tem a ver com machine learning, inteligência artificial, análise comportamental, e isso leva a que, ainda aqui à segunda parte da questão, a que os parceiros de alguma forma também têm que se adaptar e têm que deixar um bocadinho aquele mercado mais, eu vou chamar mais tradicional, mas mais vindo da segurança da rede, para uma vertente mais avançada. E isso leva a que os parceiros com certeza tem que realmente se adaptar também a estas novas soluções, a esta nova estratégia e a esta nova abordagem no mercado. Obrigado, José. Paulo Pinto, bom dia. Paulo, como é Bom que dia. os vossos parceiros estão a conseguir surfar esta onda que existe em termos de procura? Como é que... eu penso que eles têm desafios muito próprios, inclusive vamos falar mais tarde, estão relacionados com os próprios recursos humanos, com os próprios talentos. Qual é a visão da Fortinet neste domínio? Portanto, a segurança realmente está sexy, está em evoluir. Há muitos estágios em que empresas distintas se encontram, ok? Conforme o seu nível de maturidade, algumas estão a evoluir realmente já e bem para a parte toda do machine learning, a utilização de inteligência, de soluções de segurança suportadas em inteligência artificial, na rede também, na parte das comunicações. Na cloud estão a acontecer situações engraçadas, que é, houve um movimento inicial para a cloud com aplicações que não tinham sido estruturadas para serem nativas na cloud. Os custos provavelmente devem ter sido mais elevados do que o expectável, e vê-se agora a desmaterialização daqueles sistemas que foram para a cloud em ambientes híbridos, ou seja, o mover o front-end, o back-end, o middleware diretamente para a cloud foi caro, e agora vamos começar a tirar partido realmente dos serviços na cloud e fazer agora a reformulação dos sistemas. Portanto, há aqui uma movimentação na cloud engraçada. Primeiro agora desmaterializam e agora estão em ambientes híbridos. E isso faz com que as soluções de cloud continuem com uma procura forte, especialmente na parte da cloud nativa, digamos assim, que há agora a maior procura. Há também a questão de ver-se muitas empresas a suportarem serviços na área da conformidade legal, porque há muita legislação a sair a nível europeu, o NIS2, o DORA para a financeira, em Portugal o Decreto-Lei 65 também está a ser readaptado. Portanto, a parte da conformidade legal está a fazer com que apareçam muitos serviços dos nossos parceiros nessa área. Não diretamente com os nossos parceiros, mas vê-se também uma tendência das empresas para se tentarem proteger em termos de ataques, recorrendo a seguros, e as próprias empresas seguradoras acabam por influenciar a postura de segurança das organizações, exigindo-lhes, digamos assim, uma base a partir da qual eles podem segurar as suas operações. Abaixo dessa não o fazem. Portanto, eu diria que são estas 5 grandes áreas
que os nossos parceiros estão a trabalhar, a parte de segurança da cloud, a parte da segurança de comunicações suportada por sistemas de inteligência artificial, a questão do OT, estava agora a ver ali a Clarity, o OT tem estado sob ataque, as infraestruturas críticas e, portanto, também há uma área, uma dedicação de parceiros especializados nesta área. Portanto, 5 áreas, eu diria. A parte da cloud, a parte do AI a suportar a segurança das comunicações, a parte do OT, a questão da compliance e a questão dos seguros. Eu diria que são as áreas que se vê mais movimento e os parceiros a apostarem mais. Obrigado, Paulo. Eu interessava agora a mesma questão ao Pedro Melo, da Sovos. Pedro, como é que vocês veem o mercado e como é que os vossos parceiros estão a conseguir interessar o tema da cibersegurança aos seus clientes? Pedro? Obrigado, Jorge. Neste momento, na realidade, e para além dos pontos que já foram mencionados, de cada vez mais as proteções da cloud, e temos que proteger, ao fim e ao cabo, quando falamos de proteções de cloud, é a tendência e aquilo que são as preocupações, é pensarmos em proteger utilizadores e dados e aplicações, independentemente de onde é que elas estão. E, portanto, aí passamos a ter uma abrangência muito, muito mais completa. E, portanto, precisamos de ferramentas que nos tenham a capacidade de dar toda essa visibilidade sobre todas as infraestruturas e utilizadores, independentemente de onde é que eles estão. Os recursos da inteligência artificial na área da cibersegurança, é claro que é um fator primordial em toda esta ajuda, e hoje também é imprescindível termos capacidades de detecção e resposta a incidentes. E essa penso que hoje é uma das grandes preocupações dos clientes e de todo o mercado, é como é que capacitamos as organizações de capacidades de defesa e resposta a incidentes de cibersegurança. Obrigado, Pedro. Ahora llamaba creo que de Madrid, José Sánchez, de Clarity. José, te preguntaba cómo está evolucionando el mercado de ciberseguridad y cómo es que los socios de canal, los partners, están consiguiendo trabajar este mercado. José. Sí, es muy importante tener en cuenta que los clientes cada vez están más maduros en el entorno de la ciberseguridad y que es importante que tengamos en cuenta todos los diferentes ámbitos que se pueden cubrir. Está el cloud, está la aplicación, está el endpoint y está el entorno industrial y entorno médico y entorno IoT, de Internet of Things. Para ello, lo que es muy importante es que los partners estén muy cercanos a las soluciones, que conozcan muy bien las necesidades de los clientes, que eso ya está ocurriendo, y sobre todo que colaboremos entre los diferentes proveedores de soluciones para que estos partners puedan dar una solución compuesta por las diferentes soluciones que cubran los pain points de los clientes. Al final, si trabajamos como soluciones independientes, es más complicado que los clientes vean el valor. Entonces, el trabajo y el gran valor de los partners es unir todas estas soluciones, cubrir los pain points de los clientes y dar un mensaje consolidado de qué podemos hacer todos para ayudarles. Ok, muchas gracias, José. Vamos então para o segundo tema. Eu passava a palavra então ao meu colega Rui. Obrigado, Jorge. Vamos falar do talento ou da escassez de talento, uma vez que as competências específicas para endereçar o mercado da IT de forma geral e da cibersegurança em particular chocam de facto com a escassez de talentos para integrar equipas, seja nos parceiros, seja nos clientes finais. A minha questão, e começava por dirigir esta questão ao Luís Ramos da Cisco, é como é que a indústria, eventualmente através da automação, pode ajudar a aliviar esta componente mais intensiva do capital humano. Luís? Obrigado, Rui. Bom dia a todos novamente. Pronto, isto é sempre um excelente tema, até porque
já andamos aqui todos há alguns anos e vemos que, principalmente nesta área da cibersegurança, isto a cada 6 meses ou cada ano que passa, aparecem coisas completamente diferentes. Ora estamos a falar de segurança de rede, ora estamos a falar de endpoint, ora estamos a falar de cloud, ambientes multi-cloud, arquitetura Zero Trust, etc. Portanto, são muitos temas que existem para abordar, todos eles com as suas complexidades e especificidades. Eu até posso dar um próprio exemplo daquilo que eu vejo aqui dentro da Cisco. Uma das coisas que nós temos vindo a fazer para ajudar a dar mais tempo aqui aos recursos humanos é de facto na consolidação daquilo que é a nossa oferta e não apenas na consolidação dentro do nosso portfólio de segurança, mas também naquilo que é a nossa oferta mais global, onde toca as mais diversas áreas, desde networking, data center, colaboração, etc. Porque ao final do dia é impossível as organizações terem especialistas para tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqui eu acho que aqui a parte da consolidação, e isso é um ponto que eu acho que se vê mais claramente aos dias de hoje, que existe claramente uma tendência para tentar consolidar o número de soluções que existe dentro de casa, porque realmente é impossível conseguirmos gerir 50 coisas diferentes. Portanto, esta parte da consolidação e da integração e de eu conseguir tirar mais valias e obviamente mais use cases de uma plataforma integrada, eu acho que é sempre muito importante. Por outro lado, enquanto não temos aqui as tecnologias como o ChatGPT a conseguir limpar grande parte dos incidentes e a ajudar aqui noutras vertentes, eu acho que obviamente a parte do machine learning e a inteligência artificial são muito relevantes. E aqui também em várias áreas, porque por um lado permite reduzir aquilo que são erros humanos, sejam erros de configuração, de operação, etc. Ajudam também a reduzir muito o ruído naquilo que são os incidentes de segurança que as organizações têm que gerir todos os dias. Portanto, aqui há uma diferença em eu chegar pela manhã e ter 1000 incidentes que obviamente não vou ter tempo de analisar esta grande quantidade, mas a inteligência artificial e a automação aqui desempenham um papel preponderante porque de facto limpam aqui o ruído ou separam o trigo do joio, não é? Usando esta expressão, para que realmente aqui o capital humano se foque naquilo que são as áreas mais críticas e os incidentes mais críticos, a título de exemplo. Eu acho que aqui a parte do IA é de facto uma peça fundamental para o futuro, porque de forma muito clara eu acho que é a forma mais simples de nós conseguirmos de facto devolver tempo aqui aos recursos humanos para que eles se foquem naquilo que é mais relevante no dia-a-dia e que obviamente que fiquem com mais tempo disponível para desempenhar outras tarefas. Obrigado, Luís. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Bruno Castro, da Visionaire, sobre este mesmo tema. Bruno? Vamos ver, eu vou tentar ser aqui um bocadinho mais disruptivo, até porque eu já me considero aqui um dinossauro no meio disto tudo. Eu não, sendo um bocadinho old school, portanto, eu não acredito nada em segurança robotizada, portanto, vou desviar aqui para o lado, porque parece que nós estamos sempre naquela tendência e à procura de alguma solução milagrosa que vem aí, que vai ser o próximo antivírus, o próximo firewall inteligente, o próximo cluster, o próximo solução de inteligência artificial ou whatever que vai solucionar isto tudo. E na verdade não é. Portanto, há aqui N variáveis que estão em constante evolução e estão a aparecer, a tecnologia está a ajudar imenso, mas mesmo nós dentro da Visionaire realmente temos uma dificuldade crónica, que é a falta de talento, matéria-prima de pessoas capazes, formadas e verticais. Portanto, ponto 1, acredito em abordagens de segurança vocacionadas pelo fator humano e geridas top-down, e aí sim depois utilizamos N tecnologias e o que vier à mão, mas mesmo dentro da estrutura humana acredito que, e vai ser, diria que o próximo desafio a muito curto prazo, já não é hoje, é sermos capazes de verticalizar as pessoas por especialização. Mesmo nós na Visionaire, no processo de auditoria, por exemplo, coisa simples, e que vemos aí N malta a fazer auditorias, tipo one man show, correr honesto e está feito. Nós dentro da Visionaire temos alguém só para a parte de intrusão pen testing, alguém só para a parte aplicacional, alguém só para a parte de auditoria interna, alguém para a área de compliance, e isso tudo depois dá uma visão com várias visões pragmáticas sobre o processo de auditoria, em que se divide por pessoas e depois por baixo disso tem que as especializar e tem que ter capacidade de as ter no mercado e depois de as manter. Concordo também, efetivamente, que a tecnologia está-nos a ajudar
não a ter menos pessoas, mas a otimizar o processo de governação de segurança. Portanto, quer seja numa vertente de um time ou reativo, portanto, isso varia, a capacidade de ter aqui soluções mais inteligentes, mais rápidas, mais ágeis, capazes de processar mais informação e dar-nos informação mais realística e mais verdadeira, menos falsos positivos, em que depois a minha mistura humana seja capaz de olhar para isso e ter um olhar crítico, sim. Mas diria que o bottleneck não será a próxima wave de tecnologia que vai aparecer aí, mas será muito mais na vertente humana, que aí sim vamos ter, não, já temos hoje um problema crónico, não temos capacidade de ter tantas pessoas quanto gostaríamos de ter ao nível de cibersegurança verdadeiramente especialistas, verticais, capazes depois de responder quer às necessidades, quer depois a estes novos approaches que vão aparecer da tecnologia. Portanto, acho que esse será provavelmente o grande desafio que temos pela frente, e a indústria está a dar mais ferramentas daquelas que nós conseguimos processar atualmente. Este é o meu feeling, okay? Muito, muito francamente. Obrigado, Bruno. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Vasco Sousa, da ArcServe, sobre o mesmo tema. Vasco? Bem, assim, relativamente... Ora bem, relativamente aqui ao tema das competências aqui no mercado da cibersegurança, assim, a percepção que eu tenho é que as empresas estão, neste momento, já um bocadinho mais preparadas do que estavam há uns tempos atrás, não é? Se calhar, hoje em dia, na componente da prevenção, já começa a haver aqui alguma maturidade a nível do mercado e, portanto, quer dizer, não encontramos telas em branco quando chegamos a um cliente. E gostava de introduzir também aqui um tema que é o facto de, isto é sempre muito difícil de mencionar, em 2022, provavelmente, especificamente naquilo que tem a ver com os ataques de ransomware, tenha sido um ano em que haja um menor valor de resgates pagos em ransomware. Isto, quer dizer, acho que há aqui uma série de fatores que confluem para isto, que é a questão da preparação, não é? Portanto, de haverem mais ferramentas e de se conseguir bloquear também aqui mais ataques, mas também até a própria percepção do mercado ser um bocadinho diferente. E os próprios danos para a reputação das empresas, quer dizer, ao fim e ao cabo, não nos esqueçamos que serão... Quer dizer, as empresas atacadas, e já falámos no início aqui uma série de nomes, quer dizer, acabaram por ser as vítimas, não é? Umas com mais, outras com menos, talvez, negligência, mas ao fim e ao cabo todas elas serão vítimas. Portanto, eu acho que naquilo que é a prevenção, acho que já está um trabalho de sensibilização bastante feito. Na questão da reação, acho que ainda há um mercado aqui para amadurecer. E, portanto, a sensibilização, porque, quer dizer, um dia a última linha, ou pelo menos a penúltima linha de defesa vai ser rompida e portanto, teremos que fazer aqui uma recuperação. Acho que por aí ainda há algum caminho para fazer. Obrigado, Vasco. O Ricardo tinha utilizado aqui a função de levantar a mão e, curiosamente, era exatamente a ele que eu ia dirigir a questão. Força, Ricardo. Pois, antecipei-me então. Pronto, basicamente aquilo que eu ouvi do Luís Ramos e do Bruno de Castro, eu acho que resume bem o ponto atual e aquilo em que eu acredito. Ao mesmo tempo, eu não considero que a automação efetivamente possa resolver todos os problemas, um bocadinho como o Bruno diz, porque não há fórmulas mágicas aqui, não há bala de prata para resolver tudo. Portanto, tem que sempre haver aqui um compromisso, e a automação efetivamente pode ajudar bastante nos processos, na otimização e afins. Aquilo que eu vejo, sim, e era um bocadinho o que o Luís Ramos estava a dizer, é que nós, do ponto de vista da distribuição, como trabalhamos com vários fabricantes, temos várias perspectivas e vemos, sim, o surgimento de vários fabricantes com ofertas mais consolidadas,
também com a parte da externalização de algumas tarefas, ou seja, fabricantes que oferecem serviços de subscrição em que eles próprios vão encarregar de determinada parte do problema do cliente, ou seja, o cliente não fica alheio à necessidade de intervir, mas no fundo acaba por delegar parte da tarefa nestes fabricantes que fornecem soluções maioritariamente cloud, mas que já cobrem muitas das componentes, e a questão do ransomware foi falada, os ataques de DOS, pronto, este tipo de soluções efetivamente estão na ordem do dia e vemos. Eu acho que não diminuiu, ou seja, a quantidade de resgates não sei se diminuiu, ou o volume, ou o valor. Eu acho é que o ransomware mudou um bocadinho, os ataques mudaram e passaram a ser atacadas empresas muito mais pequenas, com pedidos de resgate muito mais modestos, e essas empresas depois acabam por pagar e não se chega sequer a ter conhecimento que houve esse ataque. Eu acho que aqui sim existe um problema grande por resolver. Obrigado, Ricardo. Antes de passarmos à próxima pergunta, eu gostava também de ouvir a perspectiva do José Carlos Gonçalves e relembro a pergunta: como é que a indústria pode ajudar, eventualmente pela automação de processos, a aliviar esta componente mais intensiva do capital humano? José? Sim, bom dia de novo. Concordo tanto com o Luís Ramos como com o Bruno também. No entanto, eu acho que, por exemplo, a nível de automação, há uma série de tarefas que são tarefas que são importantes, mas podem ser automatizadas. Por exemplo, a produção de relatórios é algo que nos dá muito trabalho, mas se forem automatizadas ganhamos muito tempo. E aí podemos entregar aos nossos recursos, que já são escassos, tarefas mais nobres, como, por exemplo, fazer a decisão que a automação não consegue fazer. Por exemplo. Outra questão também, a nível da primeira pergunta, que era como reter as competências, há algo que temos que investir sempre, que é formação e certificação dos recursos. É óbvio que eles podem ir embora, mas se nós formarmos, também nós retemos. Tão simples quanto isso. Obrigado, José. O Bruno pediu para partilhar a sua opinião. Peço apenas que seja breve. É muito rápido. É mesmo muito rápido. E eu vou falar aqui naquela posição que nós temos que é mais facilitada, que é de quem não vende produtos nem tecnologia, só vende skills. Portanto, mas, contudo, nós temos que ajudar os nossos clientes a escolher qual vai ser a solução que vamos adotar para um problema A, B ou C. Portanto, o que eu posso dizer e que tem acontecido, este drive com os últimos 20 anos, é que eu hoje, se quiser resolver um problema de um cliente meu, para ser mais resiliente a ataques de ransomware, de phishing, de ser mais ativo na parte do perímetro, eu tenho várias soluções disponíveis no mercado, muito boas, de N fabricantes. Tipicamente o que muda é pricing e depois qual é a forma de integração disso com a realidade que ele tem tecnológica dentro de portas. Portanto, ao contrário do que tinha há 10 anos atrás, ou há 20, pior ainda, hoje eu rapidamente consigo ter uma panóplia enorme de fabricantes bons, com tecnologias state of the art, e o que varia aqui vai ser pricing e a forma de integração no cliente. Ok, obrigado, Bruno. Eu passo a palavra ao Jorge Bento para avançarmos com a terceira pergunta. Jorge? Muito bem, vamos falar agora de IoT, de OT e até do IoT, que é especializado, como seja, da área médica, da área hospitalar. Eu vou dirigir esta pergunta, em primeiro lugar, ao José Sánchez. José, vosotros que são expertos em IoT e OT, como se pode garantizar a segurança desta nube de dispositivos que está aumentando exponencialmente? José? Sí, primero, lo que es muy importante es saber que los dispositivos IoT y OT cada vez están más presentes y sobre todo cada vez son más atacados por parte de los ataques. ¿Okay? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que primero tenemos que tener visibilidad. La visibilidad es muy importante y no solo tenerla, sino conseguirla de una forma rápida y sencilla. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos la visibilidad, podemos tomar decisiones de qué queremos hacer con esos dispositivos. Segundo punto, lo que es muy importante también es que no solo conozcamos qué dispositivos hay conectados, sino qué tipo de vulnerabilidades tienen, qué riesgos a nivel operativo y a nivel de seguridad tienen también,
y qué podemos hacer para resolver esos problemas. Y el tercer punto que mucha gente olvida, pero que cada vez estamos encontrando más como un problema, es que muchas compañías industriales o de healthcare tienen visibilidad de los dispositivos, saben qué es lo que tiene conectado, pero no controlan cómo se accede a esos dispositivos. Esto es un ejemplo muy bueno, es tú no dejarías el laptop a una persona que no conoces, pues igual no puedes dejar acceder a un PLC, a un controller, a una máquina de health, a alguien que no sabes quién es. Entonces, hemos de tener la certeza de que los usuarios de los proveedores de máquinas o de industriales, cuando acceden remotamente a esas máquinas, están controlados. ¿Cuál es la situación actual? Creo que entre todos tenemos que colaborar para que los clientes obtengan este valor, que obtengan esa visibilidad y con soluciones que trabajamos conjuntamente podamos ofertar un set de soluciones que sirva para cubrir los pain points de estos clientes y sobre todo que evite que estos clientes tengan ese problema que actualmente tienen, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo por delante y yo creo que es la situación actual, ¿no? Ok, muitas graças, José. Eu agora queria perguntar ao mesmo tema, como garantir a segurança do IoT e do OT, ao José Manta, da Palo Alto Networks. José, quais são as soluções para esta problemática? Ok, obrigado. Sim, aquilo que o José Sanches acabou de dizer concordo plenamente, e aquilo que nós estamos a ver e estamos a fazer no mercado, basicamente, a parte, cada indústria tem aqui a sua especificidade, não é? Portanto, a parte mais industrial com o componente de OT e se calhar alguns equipamentos mais legacy, mesmo essas áreas, digamos assim, eram muito segregadas e era uma área à parte do IT, hoje em dia começam a estar cada vez mais consolidadas e mais integradas, e portanto é uma maior preocupação também para os gestores e para os diretores de IT gerir estas duas redes, digamos assim, da mesma forma e de uma forma mais integrada, e isso traz mais desafios, mais problemas eventualmente e mais riscos associados, mas como o José disse também inicialmente, é evidente que a primeira vertente aqui é conseguirmos ter uma visibilidade de tudo o que são os nossos assets, digamos assim, tudo aquilo que são os nossos devices dentro da nossa rede. E depois, a partir daí, aplicar um scoring de risco, verificar as vulnerabilidades, como também foi dito. E aqui é importante uma componente que é a componente de análise comportamental. É muito mais fácil fazer análise comportamental a um device IoT do que uma pessoa, como é dito, porque de alguma forma aquela câmara de videovigilância tem uma função que é fazer aquilo e não é estar a enviar, sei lá, pings ou estar a fazer ligações para a Rússia ou para a China ou para aquilo que seja, não é? E, portanto, é importante esta análise comportamental sobre este tipo de device, ok? E, dito isto, eu diria que é uma das áreas onde é mais fácil, não sei se é mais fácil, mas se calhar mais rapidamente podemos começar a aplicar o conceito de Zero Trust. Okay? E conseguir, de alguma forma, começar a fazer Zero Trust através aqui deste tipo de componentes. E dizer, por exemplo, que aquela impressora Xerox do modelo 3.5 com a versão 5.6 só pode falar com o servidor de upgrades da Xerox e não fala com mais nada, por exemplo. Okay? Ter esta política transversal a toda a organização, independentemente se a impressora estiver na China, se estiver em Portugal, se mudar agora do primeiro piso para o segundo piso e muda o IP, muda a subnet, muda tudo isso, mas o device é fazer a política ao device ID. Portanto, ter esta capacidade de identificar o device, independentemente de onde é que ele seja na rede, e analisar o seu comportamento. E a partir daí, verificar tudo o que é scoring e aplicar políticas para esse tipo de device. Portanto, é ter esta visibilidade, aplicar este scoring de risco para esses devices e a partir daí aplicar políticas específicas para esses devices. Muito obrigado, José. É realmente fascinante este mundo, o mundo das máquinas, máquina para máquina, não é? E tudo o que isso implica em termos de segurança. Paulo Pinto, da Fortinet, a sua opinião sobre este cada vez maior mundo dos Está aqui, há uma necessidade de abordagem repartida, a começar logo pelo próprio fabricante dos dispositivos, ok? É bom que o design do dispositivo seja seguro por design, ou seja, faça um boot seguro, tenha certeza que a maior parte das vezes não se pode pôr nada dentro destes equipamentos, né?
as atualizações de firmware. Portanto, há um papel do fabricante que, quando desenvolve os data loggers, os sensores, os atuadores deste mundo industrial, tenha uma capacidade de não usar coisas abertas, digamos assim, mas sim controladas nestes processos. Depois, a maior parte destes equipamentos já comunicam hoje em dia sobre redes seguras, portanto, a parte da segurança da rede, a segmentação da rede, continua a ser bastante importante para limitar a superfície de ataque sobre estes dispositivos. Muitos deles até vão comunicar via redes de operadores, o que aumenta ainda esta superfície em área, ou seja, não é só da empresa que está a usar, é também bastante mais vasta. A monitorização das ameaças em rede é importante para detectar essas tais anomalias comportamentais, se alguém mudou o SIM num dispositivo, se o sensor passou a ter outro tipo de comportamento. E depois já falamos também, a resposta a incidentes é crucial nas infraestruturas, estamos a falar de setores críticos que utilizam esta sensorização, e a questão da formação, ou seja, as pessoas que utilizam estes dispositivos não podem olhar para eles só do sentido prático, Epá, isto é controlado por um telemóvel, consigo aceder ao equipamento, consigo geri-lo, portanto há todo um planeamento por trás da utilização destes equipamentos que é fundamental. E depois há questões mais técnicas, como compreender os protocolos que eles falam, sobre que redes é que eles falam, mas isso está ao nível da segurança da rede que eu já mencionei. Que são estes tópicos, é assim. Muito obrigado, Paulo. Bruno Castro, da Visionware, sua opinião sobre o tema do IoT e do OT. O Paulo Pinto realmente o Paulo nestas coisas já tem feito aqui algumas abordagens sobre até como sobre fabricando de Fortinet, sobre a capacidade de responder a estas ameaças agora sobre redes de IoTs e outros coisas adiante. Mas a realidade é que nós já fazemos isto há muitos anos. Portanto, agora o tema voltou outra vez a ser mais um tema que está na berra, mas nós já há muitos anos protegemos sistemas de banca, tipicamente eram sistemas legacy, redes de jogo, na área militar, redes de escada, nada de novo, ok? E voltamos às mesmas abordagens que fazíamos há anos para cá. Portanto, tipicamente são sistemas que nós não podemos tocar ou são muito sensíveis, portanto não podemos pôr antivírus musculados, não podemos às vezes nem pôr policies muito aprofundadas sobre eles porque eles nem o permitem, ou porque nem sequer temos acesso a eles, ou porque nem é permitido legalmente aceder a eles. Portanto, esse conceito já existe e as abordagens que fazemos em termos de segurança preventiva sobre eles são as mesmas. Segregação de redes, controle de acessos e depois de cada componente, à medida que é possível, fazer análise comportamental daquilo que eles conseguem debitar em termos de inteligência. Logs que eles enviam, processá-los e assim aplicar a inteligência nas gateways em que eles comunicam. Um pouco mais haverá a fazer sobre isto. A verdade é que agora conseguimos ter aqui outros temas que fazem uma análise mais refinada, comportamental sobre alguns sistemas IoT, alguns deles até já padronizados com o próprio fabricante, isso ajuda imenso, é verdade, mas continuamos ainda a dar os primeiros passos nisto, portanto, continuamos a aplicar as mesmas medidas que fazíamos antes. Portanto, no meu ver, e naquilo que nós temos de abordagem aos nossos clientes, que temos sistemas legacy, SCADA, IoTs, IOMTs, o que seja, aplicamos os mesmos mecanismos. Redes segregadas, ultra fechadas, controle de acessos ultra refinado, depois um Big Brother em termos de comportamento daquilo que está a passar na rede, inbound, outbound, que nos permita perceber se naquela baseline comportamental daqueles equipamentos algo está a sair fora do padrão e aí sim, depois gerar alarmística rapidamente, ser capaz de reagir também rapidamente, porque tipicamente são sistemas muito sensíveis. Portanto, somente este é o state of the art, no meu entender. Ok. Muito obrigado, Bruno. Eu penso que o Luís Ramos da CIS queria contribuir para este tema. Luís? Sim, eu na verdade, sim, tinha levantado a mão há pouco, mas depois o Paulo, e muito bem, introduziu logo aqui os temas que eu era para falar, porque obviamente concordo a 100% e subscrevo aquilo que os colegas disseram anteriormente, a nível de visibilidade, identificação de vulnerabilidades, segmentação, etc. Eu queria só reforçar aqui o tema que também é importante garantir que realmente os fornecedores têm boas práticas de segurança que são implementadas. Quer dizer, garantir que os equipamentos, que este tipo de devices são pensados com segurança by design e by default, não é pensado a posteriori, porque isto é uma das coisas que tem vindo a mudar, obviamente, ao longo dos anos.
e obviamente tudo aquilo que é a nível de supply chain, não é? Portanto, temos que garantir que existe aqui todo o processo de fabrico, que existem aqui mecanismos para garantir a integridade daquilo que está a ser feito, não é? Portanto, eu acho que esta parte do supply chain e esta parte das práticas de segurança já um bocadinho levadas mais para o lado do fabricante do equipamento, acho que desempenham aqui um papel muito importante, porque a seguir é de facto conseguir trancar ao máximo aqueles equipamentos, garantir que temos o inventário, perceber como é que eles falam entre si, a parte comportamental, como o Bruno disse bem, ter aqui o Big Brother a tentar extrair o máximo de informação para perceber o que é que poderá ser da normal, mas lá está, tirando isso, realmente não é nada novo também. Portanto, eu acho que é importante também apontarmos aqui o foco para onde estes devices estão a ser construídos e realmente começar logo pela raiz e garantir que eles quando saem, já saem devidamente seguros, porque já sabemos que a partir daí poderá ser um bocado mais difícil, mediante o tipo de equipamento, aplicar algum update, algum patch, etc. Mas, na verdade, é um bocadinho que eu já tinha sido referido aqui anteriormente. Ok, muito obrigado, Luís. O tema é que, embora se continue a aplicar, como o Bruno dizia, as receitas que já se aplicavam há muitos anos, a questão é que também cada vez há mais dispositivos. Hoje em dia, esta multiplicação de devices levanta realmente os seus próprios desafios. Vamos então para o próximo tema. Eu passava a palavra para o Rui. Rui? Obrigado, Jorge. Nós recebemos aqui duas questões dos nossos leitores. Uma delas tem a ver com inteligência artificial e nós vamos tratar desse tema um pouco mais à frente. A outra, por outro lado, é sobre ameaças quânticas. Nós não temos nenhuma questão preparada sobre o tema e, por uma questão de tempo, eu convido os oradores a, se quiserem, responderem por escrito a essa questão. Avançando então com a pergunta que nós tínhamos preparada, a proteção de endpoints é naturalmente uma necessidade para qualquer organização moderna. Eu começava por perguntar ao Pedro Melo, da Sophos, em que ponto é que está esta parte do mercado e quais é que são as tendências para proteger eficazmente o dispositivo que o colaborador utiliza habitualmente. Pedro? Obrigado, Rui. Como já foi mencionado também antes, naquilo que é as componentes de proteção já existe uma grande maturidade por parte dos clientes e das organizações. No entanto, o endpoint continua a ser um ponto fulcral para a entrada de ameaças e de cibercriminosos. Portanto, continua a ser muito importante investir em capacidades de proteção e hoje temos que pensar sempre em proteções de endpoint de nova geração. Tudo aquilo que eram as proteções de endpoint baseadas em assinaturas hoje claramente não são suficientes. Por outro lado, é obrigatório que a proteção de endpoint tenha capacidades de anti-ransomware. Esse é um ponto que hoje em dia não podemos ter uma proteção de endpoint eficaz que não tenha as capacidades de proteger contra os ataques de ransomware. A tendência neste momento é para que se possa incrementar aquilo que é a visibilidade, fazendo a adoção de ferramentas de XDR, Extended Detection and Response, em que nos permite exatamente incrementar aquilo que é as nossas capacidades de investigação, de visibilidade por um lado, e as nossas capacidades de investigação, de detecção e de resposta a ciberataques. Acontece que as ferramentas de XDR são complexas de gerir e exigem equipas com conhecimentos muito específicos para tudo o que é detecção e resposta e, por outro lado, também capacidades de disponibilidade 24/7. E os serviços só são, na realidade, eficazes se nós tivermos equipas de especialistas que estão disponíveis a qualquer hora do dia. Acontece que as organizações hoje, e vimos que as equipas de IT, nomeadamente também as equipas de cibersegurança das organizações já estão overloaded em termos de trabalho. Já é difícil gerir, e como também foi mencionado antes, haver
alertas e não há capacidade de chegar e termos 100 alertas e 100 detecções para poder desenvolver todos os trabalhos de investigação necessários. Como, por outro lado, também é importante que também haja a capacidade de podermos fazer trabalhos de investigação proativo e threat hunting proativo que não seja baseado em detecções e em alarmes. E neste sentido, cada vez mais é necessário consumir e deixar todo este tipo de tarefas muito específicas e que exigem know-how muito específico, e também já foi falado a dificuldade do que é retermos, contratar e reter talento nestas áreas, contratarmos e consumirmos, sob a forma de serviço, capacidades de detecção e resposta sobre serviços de Management Detection and Response. Inclusivamente, a Gartner anuncia como previsão de que até 2025, 50% das organizações vão exatamente dotar-se destas capacidades, consumindo-as através de serviços. A Sofos foi pioneira neste tipo de serviço, de Management Detection and Response, já há mais de 3 anos, e isto é a pedra basilar daquilo que também prevemos que é o futuro, que é o Cyber Security as a Service, ou seja, deixando estas áreas muito específicas para empresas que têm todos estes skills e todas estas capacidades e também a capacidade de reter, contratar e reter as equipas que são necessárias. Obrigado, Pedro. Bruno Castro, eu sei que este se calhar não é os principais focos da Visionware, mas ainda assim eu convidava-o a comentar este tema, em que ponto é que está esta parte do mercado e quais é que são as tendências. Mas por acaso até eu explico porquê. Porque apesar da Visionware não vender hardware, não vender antivírus, firewalls, backups, não vendemos isso, mas temos a missão mais ingrata que é ter que escolher para os nossos clientes qual é que vamos adotar para cada um dos nossos clientes. Portanto, cabe-nos a nós muitas vezes ter que analisar o que é que há no mercado, o que é o state of the art, qual é o pricing de cada uma destas soluções destes fabricantes todos, portanto, e depois perceber qual é a dificuldade de implementação, quais são os bons integradores que há no mercado que fazem isto bem feito, à primeira, se possível. Portanto, temos o ónus de ter que escolher as soluções sem ter que as implementar e pronto, acabamos depois só de escolher e depois ter que avaliar se ficou bem montado. Portanto, o nosso papel da Visionware não é provavelmente fácil, mas estamos sempre em cima disto. Portanto, é algo que estamos à procura de novas soluções no mercado e alterações. E esta moda que está aqui, grande parte dos fabricantes, tem que admitir que nos dificultam a vida, porque estão constantemente em inovação constante, quer tecnologicamente, quer até em termos de pricing. Portanto, complica-nos muito a vida. O endpoint, eu concordo aqui com o Pedro, vai ser preponderante. Diria que, obviamente, que é o nosso endline, portanto, é a nossa última linha até tocarmos o utilizador. A questão do ransomware não é a minha preocupação propriamente, porque, e para quem não sabe, saberão todos provavelmente, quando há um ataque de ransomware, o ransomware propriamente dito é o fim do ataque, não é o início. Okay? Antes disso há um processo de profiling, um phishing da vida, intrusão, tempo de permanência na rede oculto, movimentos laterais, roubo de informação, e depois no final, eventualmente, poderá haver ransomware. Portanto, vale o que vale. Mas o endpoint, no fim do dia, tem, para nós, estamos muito na componente de preventiva e depois de resposta a desastre. O endpoint funciona muitas vezes como a nossa capacidade de visão quase instantânea sobre o paciente zero possível de um ataque de cibersegurança. E no caso de haver um ataque, é o que nós tipicamente usamos para fazer a contenção do ataque. Okay? Nós geralmente utilizamos os endpoints diretamente para fazer a interrupção ou a contenção e às vezes a anulação mesmo através de endpoints, que nos dá imensa flexibilidade ao nível do posto e ao nível dos servidores. Portanto, eu diria que a investir em termos de segurança é uma área que deve ser bem escolhido a solução e deve ser boa porque ela é realmente importante, quer na vertente preventiva, quer na vertente reativa de segurança. Obrigado, Bruno. Eu, antes de passar a palavra ao José, gostava também de ouvir a perspectiva do Ricardo Pinto, da Vivelis, sobre este tema. Ricardo?
Bem, acho que aquilo que já foi dito até ao momento foi bastante interessante. O Pedro Melo tocou em pontos bastante importantes e interessantes. Efetivamente, o utilizador continua a ser o elo mais fraco aqui no meio disto, não é? Portanto, é através, normalmente, de uma pessoa que se consegue entrar numa rede. Também acredito que antigamente procurava-se ter o melhor de cada mundo e o melhor fabricante para endereçar cada problema, e também já tocámos aqui neste tema, na questão da consolidação de soluções e de gestão mais integrada. Eu acredito que há fabricantes atualmente com soluções mais integradas e que cobrem a parte de cloud, de perímetro e afins, que não tendo a melhor solução de endpoint, no seu conjunto, com as outras funcionalidades que têm, acabam também por ter uma palavra interessante para dar nisto. Acrescentaria também a parte toda de gestão de acessos e gestão de identidade, que eu acho que é muito importante e complementa muito a proteção do endpoint, porque no fundo vamos proteger o utilizador e o acesso que ele vai fazer, dependendo do dispositivo, do local, da hora do dia que estiver a fazer o acesso. Obrigado, Ricardo. José pediu para hablar, a partilhar su opinión. Sí, yo creo que es muy importante. Actualmente existen muchas soluciones y todos los que estamos aquí tenemos soluciones que son top y eso los clientes lo saben. Entonces, lo que ellos necesitan y lo que el mercado de ciberseguridad cada vez busca más en los clientes es que cubramos sus necesidades, sus pain points y sobre todo que lo hagamos de una forma muy sencilla. El cómo de fácil, las soluciones son complejas, necesitan cada vez ser más sofisticadas, pero a su vez, bueno, hablábamos al principio de que a veces es difícil encontrar personas con conocimiento de las soluciones. Si unimos ese punto a lo que busca el mercado de ciberseguridad, es muy importante saber que buscan soluciones que sean lo más fáciles de gestionar posibles, que sean user-friendly, o sea, que no sean muy complejas, y sobre todo que tengan un return of investment muy rápido. Es decir, que ellos puedan justificar su management, que la inversión que han hecho o el gasto, el OPEX que han abordado para estos proyectos está justificado. Entonces, en este año, un punto muy importante es que los fabricantes estemos muy cerca de los clientes, que les acompañemos en este camino, siempre acompañados de un canal y de un partnership que sea el adecuado, porque hay un conocimiento muy profundo de esas cuentas. Entonces, en conjunto, poder trabajar para que estos clientes puedan resolver sus necesidades durante este año, ¿no? Gracias, José. Passava a palavra ao Jorge Bento para avançarmos com a próxima questão. Jorge? Ok, Rui, obrigado. Antes de abordarmos o próximo tema, eu queria lançar aqui um desafio aos presentes. Um dos nossos leitores está a assistir, o José Silva, coloca um tema mais de ordem prática sobre ransomware, pagar ou não pagar, não é? Sempre aquele tema. Ele sinaliza de facto que cada vez mais empresas optam por não pagar, o que significa que muitas vezes por retaliação vai haver fuga de informações, fuga de dados para a dark web. E ele pergunta o que é que se pode fazer perante este dilema de pagar ou não pagar. Não sei se um dos presentes, um dos nossos convidados quer falar sobre o tema. Pedro? É uma excelente questão. Primeiro, não se recomenda que se paguem resgates de ransomware, incluso porque os estudos que fazemos indicam que mesmo pagando o resgate de ransomware, não há garantia de conseguirmos ter 100% de toda a nossa informação de volta. Do último estudo, só 4% das organizações que pagaram os resgates de ransomware conseguiram, na realidade, ter os seus
dados na integridade de volta. Portanto, claramente não é uma boa solução. A solução passa por conseguirmos evitar que os ataques se deem, e estou de acordo com o que o Bruno Castro disse, quando os ataques de ransomware se dá, é um mau sinal, é a fase final. O que temos que trabalhar é exatamente com capacidades de detecção e resposta efetivas, 24/7, feitas por especialistas em threat hunting, e que exatamente possam evitar e diminuir que as organizações sejam alvo de ransomware. Obrigado, Pedro. Penso que o Bruno também quer contribuir para o esclarecimento do nosso leitor. Não resisto. Portanto, eu já escrevi no chat, é não pagar, ok? Portanto, estamos a lidar com criminosos, tipicamente cada vez mais, e nós, a Visionary trabalha muito nesta área, de resposta a desastres, e na componente de forense. Portanto, não pagar é a resposta, estamos a lidar com criminosos e, portanto, não há qualquer garantia, seja do que for combinado com o criminoso. Desde não haver novo pedido de resgate, desde não haver pedidos de resgate a seguir por não divulgação dos dados, desde a informação será certamente depois revendida na Dark Web para outros grupos criminosos, portanto, esqueçam. Okay? Poderá eventualmente ter a sorte de lhe darem a chave de desencriptação, eventualmente, ajuda no momento, eventualmente que sim, mas tudo o resto que possa combinar com um criminoso é perfeitamente volátil, ok? Portanto, esqueçam isso. O que tem que fazer é, na vertente preventiva, é garantir resiliência a ataques de cibersegurança em que possa haver destruição ou encriptação ou por aí fora, mas esqueçam qualquer tipo de acordo de palavra com criminoso, ok? Experiência própria, portanto, vou falar à vontade porque é uma área que nós dominamos e estamos constantemente nisto, ok? Muito obrigado, Bruno. Vamos então avançar para o próximo tópico. Eu vou pegar a palavra resiliência, que o Bruno usou agora, para convidar o Vasco Sousa da ArcServe e perguntar-lhe que tipo de soluções as empresas mais procuram hoje em dia em termos de cibersegurança e também de resiliência, tal como o Bruno disse. A resiliência é toda uma outra disciplina. Vasco. Obrigado. Ora, é assim, de facto, a resiliência de dados passa de facto por olharmos para os dados e decidirmos o que é que precisamos primariamente. E, portanto, nós na ArcServe entendemos que a primeira coisa que os dados têm que estar é seguros. Depois de estarem seguros é que podem estar acessíveis. E pronto, depois existem outras necessidades na escala. Mas primeiramente temos que estar preocupados com a sua segurança e só depois com a sua acessibilidade. Eu vejo aqui alguma preocupação mais recentemente com esta temática dos dados e até a própria pergunta do nosso leitor, ouvinte, não sei como classificar, mas, portanto, essa preocupação entrou aqui exatamente nisso, porque, lá está, hoje em dia vemos, por exemplo, preocupação em proteção, e uma vez que a pergunta era que tipo de soluções é que há aqui uma maior preocupação com proteger dados que estejam em aplicações SaaS. Que era uma coisa que se calhar há 2, 3 anos ninguém falava nisso, não é? Ainda anteontem, salvo erro, o Office 365 teve um outage, não é? E isso dá um bocadinho de força aqui a esta questão da fiabilidade, ou seja, da falibilidade, aliás, tanto das infraestruturas on-prem como cloud. Portanto, e há aqui uma consciência que a responsabilidade é uma responsabilidade partilhada nestas plataformas SaaS e, portanto, é entre providers que têm que dar aqui a redundância, que tem a ver com a infraestrutura, com o hardware, com os sistemas de virtualização, etc. Mas a responsabilidade pelos dados é uma responsabilidade dos detentores dos dados e, portanto, isso até a Microsoft deixa bem taxativo no seu próprio agreement, em que devem ser os próprios detentores dos dados a procurarem ferramentas para fazer
backups desses dados. E falo no 365, mas podia falar noutras. Portanto, nós na ArcServe temos soluções para 365, Workspace, Zendesk, Navision, Salesforce, tudo. E, portanto, aí tenho visto uma grande procura para essas soluções e, no nosso caso, com uma grande orientação, não para a questão dos backups, que os backups, ao fim e ao cabo, não são nunca um fim último, mas para a possibilidade de poder aceder a esses dados rapidamente, mesmo que haja um outage no 365. A um segundo nível, vejo também aqui, portanto, pensando se calhar deixando agora aqui a questão do SaaS e olhando um bocadinho mais para o data center, portanto, para as soluções on-prem, há um problema que é assegurar que eu tenho os meus dados, não é? Que esse é o principal problema que estávamos aqui a falar, que é, podem ser destruídos, podem ser encriptados e, portanto, coloca-se a questão de se paga ou não paga o resgate. Eu vou aqui anuir com tudo aquilo que já foi dito, não paguem o resgate, mas assegurem-se que têm os dados. Portanto, eu tenho este problema que é dizer assim, eu vou ter que ter acesso a estes dados. E isso... vemos também uma procura por soluções de imutabilidade, e quando falo em imutabilidade não estou a falar de uma tecnologia, estou a falar de um objetivo, que é assegurar que eu tenho acesso aos meus dados em qualquer situação, seja colocando tapes num cofre, portanto offline, seja colocando numa cloud que tenha imutabilidade, seja colocando em soluções de storage imutável dentro do data center. Portanto, o objetivo é assegurar que, mesmo que todas as linhas de defesa, que haja um elo mais fraco na minha organização que falhe, que eu vou conseguir recuperar esses dados sem ter que pagar esse resgate. Não é? E, portanto, para isso temos várias alternativas. Muito obrigado, Vasco. Eu dirigi agora a pergunta ao Ricardo Pinto da Vivali. Vivali, como distribuidor, o Ricardo terá uma visão do que é que realmente neste momento o mercado procura, em termos de soluções de cibersegurança, o que é que mais procura, digamos assim, o que é que está mais quente em termos de negócio. Ricardo? Muito bem. Pronto, eu neste ponto tenho aqui algumas questões, nomeadamente vejo muita procura por soluções já bastante avançadas, e falámos já aqui de anti-DDoS, de WAFs, de Zero Trust, de autenticações fortes, de gestão de identidade, e efetivamente existe muito interesse, nem sei se lhe posso chamar procura, existe muito interesse neste tipo de soluções, mas eu acho que ainda falta tratar de muitas coisas dentro de casa dos clientes antes de abordar seriamente este tipo de tecnologias. A autenticação forte é relativamente simples e básico, mas temos focado aqui muito na questão do endpoint e efetivamente eu acho que ainda há muito para fazer na área do endpoint a nível de planos de backups, de gateways de acessos e tudo mais, que são coisas mais básicas. Ainda há muito para fazer nesta área. Depois sim temos que nos preocupar com as outras componentes, porque no fundo, obviamente nós ao estarmos expostos, ou temos uma ligação à internet, estamos sempre expostos e obviamente temos que criar ali também uma barreira de proteção, temos informação na cloud, tratamos com fornecedores externos, portanto temos aqui efetivamente muitos pontos que devemos ter em conta, porque no fundo aquilo que nos interessa é proteger a nossa informação. Portanto, eu vejo, sim, bastantes áreas novas a aparecerem. Não sei se a maioria das empresas em Portugal, e o tecido empresarial português é maioritariamente SMB, se já têm a maturidade para este tipo de soluções. Ok. De facto, bem, não será só o nosso país, mas o nosso país é muito caracterizado por um grande esforço de introdução a empresas grandes e o resto do tecido empresarial. Falta-lhe uma camada média de empresas, não é? Muito bem. Eu dirijo o mesmo tema agora ao Luís Ramos da Cisco, sendo que a Cisco normalmente trabalha à parte de cima do mercado empresarial e público. Sim, sim. Exatamente, pronto, aqui eu, pronto,
é trazer uma perspectiva um pouco diferente, mas aquilo que nós vemos é que ainda existe muito uma preocupação na proteção daquilo que é esta nova forma híbrida de trabalhar, não é? Portanto, o perímetro como nós o conhecíamos deixou de existir há muitos anos atrás, portanto, não é que o perímetro não exista mais, existe, tornou-se muito maior, portanto, e o perímetro hoje em dia são as identidades, são as pessoas, e pelo qual, na minha opinião, a segurança tem que passar para mais próximo das pessoas e para mais próximas das aplicações, ok? Portanto, isto significa que nós estamos a ver ainda uma grande procura em soluções que obviamente também passam por soluções de endpoint security, mas não só, mas que fortaleçam aqui a defesa ao nível do endpoint, seja com soluções de filtrar o tráfego web, de inspecionar tráfego encriptado, que isto é uma outra grande temática, grande parte do tráfego é encriptado e pelo qual não temos grande visibilidade, portanto, e existe aqui claramente uma grande preocupação em criar aqui mecanismos que permitam perfilar este mesmo tráfego encriptado e perceber, apesar de não conseguir ter muita visibilidade, mas conseguir perceber se de facto existe alguma coisa maliciosa ali ou não. Por outro lado, o que nós vemos também é muita adoção de arquiteturas SASE / Zero Trust, ou seja, e aqui eu se calhar destaco 2, 3 principais use cases que nós temos vindo a trabalhar com as organizações aqui em Portugal, em que o primeiro é que, ou seja, devido a este tema do perímetro se ter expandido e também pelo este movimento que nós vemos das aplicações a passar para ambientes cloud e multi-cloud, nós vemos clientes, obviamente, de grande dimensão, quando estamos a falar de clientes que têm várias filiais, vários escritórios remotos, etc. Portanto, hoje em dia, como grande parte do tráfego está na net ou na cloud de uma forma nativa, já não faz sentido eu agarrar nesse tráfego e enviá-lo para dentro de uma data center, centralmente inspecioná-lo, analisá-lo, etc. e depois ali para fora. Portanto, hoje em dia o que começamos a ver é muita implementação dos Direct Internet Access, e isto é uma mudança de paradigma, porque eu não tenho tradicionalmente segurança nos meus escritórios remotos, mas sim no data center. Portanto, isto muda aqui um bocadinho o jogo. Portanto, estas arquiteturas de SASE que vão fazer com que eu tenha sempre uma visibilidade contínua e o tráfego, antes de chegar ao seu destino, passa aqui por esta arquitetura onde eu consigo aplicar várias layers de segurança. Portanto, este é o primeiro use case muito aliado a este novo tipo de arquiteturas à base de SD-WAN. Por outro lado, o outro use case que eu já falei, que tem a ver mais com a securização dos utilizadores, não apenas com a componente de endpoint security, mas também, obviamente, aqui com outras camadas adicionais, porque também, como foi dito aqui, o endpoint é praticamente a última defesa, mas antes disso existe todo aqui um processo que é feito, não é? Portanto, a ideia é termos aqui mecanismos e defesas que acompanhem todo este ciclo de vida de um ataque e não necessariamente a última fase, porque provavelmente já é um bocado tarde demais. E se calhar o terceiro use case, se calhar 3 ou 4, mas na verdade é que o terceiro use case é muito a ver com a evolução das VPNs mais tradicionais. Portanto, aqui a parte do Zero Trust Network Access, em que aqui temos vindo também a trabalhar na evolução do acesso às aplicações, ou seja, não haver aqui necessariamente uma dependência da VPN tradicional, mas ter aqui mecanismos mais robustos que vão dar um acesso direto à aplicação. Quando eu digo direto, obviamente, validar sempre a identidade do utilizador, como soluções tal como MFA, como o Ricardo Pinto tinha dito anteriormente, mas também validar que o dispositivo que está a ser usado para aceder a uma determinada aplicação também é um dispositivo que é autorizado para o fazer. Portanto, tudo isto também é aliado aqui depois à parte da microsegmentação aplicacional, que é algo que eu vejo também muitos clientes olharem hoje em dia como uma forma prioritária, que é, ok, como é que eu identifico quais é que são as dependências das minhas aplicações, as vulnerabilidades das aplicações, e como é que eu faço uma microsegmentação destas mesmas aplicações, não é? Como é que eu garanto que apenas um conjunto de utilizadores dos recursos humanos é que efetivamente acedem àquele tipo de serviço, àquele tipo de workloads. Portanto, estas diria eu que são aqui as principais tendências que nós temos vindo a observar aqui desde a Cisco. Muito obrigado, Luís. Eu dirigi agora o mesmo tema ao José Sánchez. José, mirando el mercado, ¿cuál era, piensas que es la demanda de los clientes sobre soluciones de ciberseguridad? José. Yo creo que lo primero que ellos demandan son soluciones que cubran, como decíamos antes, sus necesidades, que sean fáciles de utilizar
que se integren en un ecosistema de ciberseguridad con diferentes vendors y diferentes soluciones de partners. Y sobre todo que den un paso más en lo que siempre se ha considerado como seguridad. Hablábamos ahora del ejemplo del acceso remoto a recursos o a aplicaciones o a usuarios a diferentes entornos y cómo hacer que esos accesos remotos sean seguros. Ahí podemos hablar de un ejemplo muy claro, y es que muchas veces esos accesos remotos siempre se han tratado de una forma, y ahora el mercado de la ciberseguridad demanda que demos un paso más. Que demos un paso más de estés donde estés puedas acceder, que el recurso al que puedas acceder esté securizado, una política basada en Zero Trust y sobre todo en que no importa quién sea el usuario o desde donde acceda, sino que tenga acceso al recurso que en este caso la compañía quiera proporcionar. Para ello, lo que tenemos que contar es con diferentes soluciones, bueno, pues que nos permitan diferenciar muy bien, no solo como se hacía siempre, este usuario accede a un punto concreto y de ahí accede a toda la información interna, sino hacer esa segmentación y esa política de Zero Trust con las nuevas soluciones, integrando todas ellas. ¿Qué buscan también los clientes? Buscan facilidad de uso. Buscan que las soluciones no se conviertan en un problema más, porque ya tienen muchos problemas. Lo que buscan es que resuelvan los problemas que ya tienen ellos. Y eso es muy importante, que las soluciones, lo primero, sean fáciles de gestionar, fáciles de desplegar, que muestren la información de una forma clara y sencilla. Es decir, no nos vale, los clientes ya no buscan muchas veces ver todos los detalles desde un primer paso. Lo que quieren ver es una visión global de la situación, cómo resolver los problemas que ellos tienen y luego que eso se haga de una forma, a lo mejor no automática, pero sí que permita informar de qué pasos hay que dar para resolver esos casos, ¿no? Y luego también muchas veces los clientes tienen limitaciones a nivel técnico o a nivel de costes. Entonces también buscan soluciones que se adapten a su situación. No buscan un discurso de yo hago esto y necesitas hacer estos pasos, si no, no puedo hacer nada contigo. Necesitan soluciones y necesitan proveedores que puedan decir, vale, yo conozco tu situación actual y podemos llegar hasta aquí con nuestra solución, pero podemos ayudarte. Y el siguiente paso que des lo vas a dar por la información que yo te he podido dar, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros el ayudar y acompañar a los clientes en este proceso, y de esa manera la tendencia va a ser que van a querer avanzar en su grado de madurez, que según el tipo de cliente puede ser mayor o menor, pero sobre todo avanzar en ese camino. No puedes pasar de 0 a 100 en un segundo. Tienes que hacer poco a poco y que ese grado de madurez, que es lo que buscan los clientes finalmente, se alcance de una forma satisfactoria y con un camino fácil, no doloroso, un camino que sea sencillo para ellos. Ok, muitas graças, José. Eu dava agora a palavra ao José Manta, da Palo Alto Networks. O que é que buscam os clientes? O que é que procuram os clientes hoje em dia? Sim, aqui do nosso ponto de vista e da experiência que nós temos tido e também onde nós, em particular, atuamos, basicamente, e já foi falado aqui um bocadinho, nós estamos a ver os nossos clientes muito com uma estratégia de consolidação também, ok? Isso significa que há aqui uma abordagem mais de plataforma e não tanto best of breed, ou seja, antes os clientes queriam a melhor firewall e iam buscar a melhor firewall do fabricante X, queriam a melhor solução de endpoint e por aí adiante, e hoje há aqui uma tendência de fazer esta consolidação para reduzir custos não só financeiros como operacionais também, como é evidente. E nós estamos a ver isso muito naquilo que é a nossa oferta também. Uma das áreas claramente que está a ser muito forte e estamos a ser muito especializados e estamos a ver é a parte do SASE, como o Luís Ramos já mencionou. E as outras áreas têm a ver ali com a parte também do XDR, portanto aqui uma visão mais consolidada de toda a informação que nós estamos a recolher da nossa infraestrutura, de forma a conseguirmos prevenir e detectar muito mais rapidamente. E por fim, toda a nossa componente também de automação, a parte de SOC, de automatizar o máximo possível as tarefas do analista de SOC,
de forma a que esse analista fique liberto para funções mais específicas de análise de incidentes. Basicamente estas são, eu diria que as 3 áreas / soluções que nós estamos a ver mais no mercado e que os nossos clientes mais procuram. Muito obrigado, José. Temos aqui 2 pedidos de intervenção, só peço que sejam breves para não nos estendermos demasiado. José Carlos Gonçalves, da IP Telecom, palavra para si. Obrigado. E adicional ao que já foi dito, temos um problema também e por isso somos muito procurados, que é há uma rotatividade elevadíssima a nível de recursos. Resultado, há uma necessidade obrigatória de garantir os acessos privilegiados. Esse é algo que nós sentimos, em que por isso mesmo estamos a investir em soluções em modo MSSP, para se poder fornecer, por exemplo, um PAM, é uma entidade que não tem recursos para o fazer, mas que só vai pagar aquilo que consome, como é natural. Isto porque tanto os outsourcers como os colaboradores locais não temos garantia que se no dia seguinte estão lá ou não, levam os passwords, os acessos, tudo o que for necessário. Era só isso. Muito bem. Nós já vamos falar de MSSPs mais à frente. Pedro Melo, penso que também quer intervir. Só uma questão muito rápida, Jorge, porque tocaste num ponto essencial quando abriste esta questão, que tem a ver com a resiliência. E não há dúvida que a área da cibersegurança é determinante para a resiliência das organizações. E hoje o que assistimos é que as maiores partes ou as técnicas mais evoluídas de ataques passam por utilizar tráfego legítimo para lançar esses mesmos ataques. Ou seja, e quando usamos ferramentas legítimas e tráfegos legítimos para lançar ataques, estes não são detectados por aquilo que são as camadas de proteção. E, portanto, daqui, mais uma vez, vem a necessidade de termos equipas 24/7 que tenham a capacidade de investigar, de detectar movimentos suspeitos, fazer essa mesma investigação e a mitigação, se for caso disso. Era só esta nota que tinha para acrescentar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Vamos então para o próximo tema. O próximo tema é a inteligência artificial, que pessoalmente estou absolutamente fascinado com as ferramentas que já estão disponíveis para a utilização geral de inteligência artificial. Estou um fã. Rui, próxima ronda consigo. Obrigado, Jorge. Sim, de facto, a inteligência artificial está agora na ordem do dia, por causa do chat GPT. Mas a verdade é que já existe inteligência artificial a ser usada há vários anos. A minha pergunta é de que maneira, e começava já agora por me dirigir ao Paulo Pinto da Fortinet, de que maneira é que a inteligência artificial está a impactar a cibersegurança, tanto do ponto de vista de quem ataca, como de quem defende? Paulo? O potencial das soluções de cibersegurança suportadas por AI é enorme, ok? A questão aqui já agora uma nota antes, que é, há que ter alguma cautela na forma como são utilizadas, né, para a aplicação responsável e ética, né, nomeadamente ao nível da privacidade de dados. O poder ter essa capacidade de analisar grandes quantidades de informação e por aí fora, exige também uma certa atenção a estes tópicos. Voltando ao inicial da sua questão, em relação a como é que ela está a ajudar, do ponto de vista do atacante, a inteligência artificial está a ajudar um pouco o lado negro da força. Deixámos de receber daqueles ataques de phishing que vinham da Nigéria, dizer que tínhamos herdado uma fortuna, e passámos a receber ataques de phishing e os e-mails, as tentativas iniciais, com conteúdos muito mais sofisticados. Por outro lado, houve também automatização de ataques. Vimos agora recentemente os primeiros ataques bem-sucedidos em que o malware foi criado por plataformas de inteligência artificial. E, de um modo geral, a automatização do processo de identificação de vulnerabilidades nas organizações e permissão de lançar ataques em grande escala é uma área em que a inteligência artificial ajuda, digamos assim, o atacante. Do ponto de vista dos responsáveis de segurança de uma empresa, a inteligência artificial também ajuda bastante. Todo aquele processo de automação para melhorar a detecção de ataques, analisar as tais quantidades de dados, o tráfego em rede e identificar ameaças antes que outros o façam, é uma realidade. A melhoria da resposta a incidentes de segurança com a automatização de alguns processos também.
Outra parte interessante de quem defende utilizar a inteligência artificial é a análise preditiva, no fundo é fazer simulação, jogos de simulação e ver quais são as possíveis vulnerabilidades, quais são os possíveis vetores de ataque que ocorram ou que podem ocorrer sobre a minha organização, e depois também no aliviar de tarefas repetitivas, como elaboração de relatórios e por aí fora. Eu diria que, de um modo geral, a inteligência artificial está a ter um impacto significativo, tanto do ponto de vista do atacante como da defesa, que é estranho, não é? Agrada a gregos e a troianos. Há uma ligeira defesa, uma ligeira vantagem em quem defende, porque estes sistemas têm que ser calibrados, têm que compreender a realidade sobre as quais vão atuar, e a realidade interna de uma organização, quando é utilizada a inteligência artificial, é mais do conhecimento de quem defende do que quem ataca. Ou seja, é mais fácil as pessoas responsáveis pela gestão da segurança protegerem com a inteligência artificial uma infraestrutura que conhecem, uma rede de comunicações, independentemente de estar disperso ou não, do que um atacante fazer essa modelação de dados. Portanto, aqui há uma ligeira vantagem sobre quem defende. Eu aproveito-se há bocado falou que há muitas aplicações de inteligência artificial. Eu pus um post no LinkedIn no outro dia com algumas que me fascinaram. Eu pus uma lista de 26 aplicações que vão desde a gente falar com uma máquina e a máquina criar-nos uma imagem de um determinado boneco que a gente quer usar, de um diagrama, alteração de sons, quebra de ruídos exteriores, criação de listas, é incrível. Fiz uma lista, convido-vos a visitar esse meu último post, que é interessante, e eu garanto-vos que tem ali umas horitas de surpresa. E se por acaso forem, aproveitem e vejam uma solução da Fortinet que eu também lá pus, chamada FortiNDR, que ajuda a detecção de ameaças ao nível das redes de comunicações com recurso à inteligência artificial. Obrigado, Paulo. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do José Carlos Gonçalves, da IP Telecom, sobre este tema da inteligência artificial na cibersegurança. José? Bom, neste caso, praticamente já foi tudo dito também pelo Paulo anteriormente, mas eu aqui, além da inteligência artificial, acho que também temos de trazer a jogo o machine learning. Porque a inteligência artificial é importante, sim, mas machine learning vai nos ajudar a nós a defender simultaneamente com as ferramentas, mas ao atacante também a perceber como é que pode convergir para ter uma brecha que, entretanto, não conhecia. E é genericamente por aqui também. Além disso, toda a parte da automação, essa sim, a inteligência artificial vai nos ajudar muito, sem dúvida. Obrigado, José. Gostava também de ouvir a perspectiva do Luís, da Cisco, sobre o tema da inteligência artificial. Luís? Pronto, o que é que eu consigo acrescentar aqui diferente? Portanto, eu acho que, como já foi dito, aqui obviamente separando aquilo que é o lado da defesa, aquilo que é o lado do atacante, eu acho que do lado do atacante obviamente tem aqui formas bastante mais criativas e mais facilitadas para conseguir conduzir algum tipo de ataque. Por exemplo, o Paulo falou, por exemplo, a nível de ataques de phishing, que realmente já não recebemos mais os e-mails do príncipe da Nigéria, mas hoje em dia, se calhar, já recebemos aqui de um príncipe em Portugal uma coisa mais elaborada, mais bem feita, mais target, se calhar, com os meus gostos pessoais, porque podemos ter aqui um algoritmo de inteligência artificial a ir vasculhar os meus perfis das redes sociais, perceber quais é que são os meus gostos e construir um e-mail mais à minha medida. Portanto, eu acho que aqui, do lado dos atacantes, facilita um pouco mais, porque conseguimos eventualmente automatizar e afinar um bocadinho aqui o processo de ataque, não é? Quem diz este exemplo de phishing diz até a própria criação de malware que se replica a si mesmo, que constantemente se altera para, enfim, para conseguir fazer o bypass aqui aos mecanismos mais básicos de proteção que funcionam apenas com assinaturas, não é? Portanto, regra geral, torna um bocadinho o papel do atacante mais fácil. Por outro lado, no lado da defesa, também já falámos anteriormente, ou seja, aqui a parte da inteligência artificial ajuda de facto, não vai substituir, não é? Isto é um ponto que é importante, que eu também não acredito que vá substituir as pessoas. Obviamente que as pessoas são precisas e precisamos de pessoas formadas, com conhecimentos. Agora, eu acho que facilita o trabalho delas, não é? Portanto, lá está, e volto a dar o mesmo exemplo que disse para a primeira questão, se a memória não me falha, que é eu ter aqui ajuda de algum sistema que me faz uma triagem de um conjunto de eventos de segurança para eu me focar naquilo que são os mais críticos para a minha organização,
Portanto, eu sou todo de ouvidos e é com bom agrado que eu vejo esse tema, não é? Mas quer dizer, eu acho que existem vantagens e também algumas desvantagens mediante o lado com que se olhe, mas sem dúvida alguma que eu acho que a inteligência artificial acaba por ser uma coisa que é bastante positiva e que ao final do dia temos que, obviamente, de uma forma responsável, tirar aquilo que é o melhor partido que a tecnologia tem para nos oferecer, não é? Obrigado, Luís. O Bruno Castro pediu para participar. Bruno, rapidamente, por favor. Muito rápido, é só aqui um ponto muito rápido. E para concordar com aquilo que o Paulo disse. Agora, Paulo, excelente artigo, por acaso não tinha lido, porque agora estive a estudar no teu LinkedIn, é interessante, vale a pena passear por lá. São horas de diversão pura. Já percebi. Pronto, acho que vale a pena passear por lá porque acho que está interessante. E há aqui um ponto interessante também, temos agora que passou bem na moda e passamos aqui em 2 casos recentemente, que é a possibilidade de nós criarmos uma imagem, uma face falsa e dar-lhe voz e vida e conseguir a partir daí fazer um conjunto de fraudes muito interessantes, nomeadamente coisas muito elaboradas ao nível mesmo da parte da fraude bancária. Mas, tendo isso, só para dar aqui um ponto de reforço ao que o Paulo disse, que é importante, a inteligência artificial é realmente um peso que está aí em cima da mesa, para os 2 lados da força, como tu disseste, Paulo, mas diria que a ATA 2, do lado negro da força, ainda é muito ruidoso. É verdade que já temos muitos bots a fazer profiling de pessoas, via OSINT, não sei o quê, e os ataques automatizados, massivos, funcionam, mas são muito ruidosos. É muito mais benéfico usar a parte de inteligência artificial no lado da defesa, em que aí sim conseguimos trabalhar muito mais Big Data, CTIs, comportamentos, baselines, e aí sim funciona muito melhor. Portanto, ainda estamos aqui numa tendência muito mais favorável para o lado bom da força, para o lado mau da força. Okay? Só aqui uma nota de rodapé. Bom artigo, Paulo. Obrigado, Bruno. Eu passava a palavra ao Jorge para avançarmos com a 7ª e penúltima pergunta. Jorge? Muito bem. Bem terminado este fórum, eu vou ao LinkedIn do Paulo ver esse post também. Também estou curioso. Muito bem. Eu peço desculpa aos leitores que nos estão a colocar no Q&A questões, desafio os participantes a responderem. Nós não temos mesmo tempo para introduzir esses temas, porque já ultrapassamos a nossa hora, e vamos para o último tema, que se refere a MSSPs e à forma como os parceiros se podem tornar MSSPs e MSSPs de excelência para endereçar soluções que facilitem a vida aos seus clientes. Eu dirigia este tema, em primeiro lugar, para o José da IP Telecom, o José Carlos. José? Sim. Bom, neste tema em concreto, há uma MSSP para quem não sabe o que é que seja, porque é um gestor de segurança, de sistemas de segurança. Mas nós, a nível nacional, temos uma questão que já foi falada aqui, que as nossas empresas têm uma dimensão muito reduzida. Quem trabalha com fornecedores internacionais depara-se com uma situação que é uma média empresa para um fornecedor internacional tem 1000 colaboradores. Portanto, uma empresa com 1000 colaboradores em Portugal não é propriamente a média, é provavelmente as maiores. E temos esta questão, resultado, um MSSP tem que se ajustar e fazer serviços ajustados à nossa realidade. Isso é fundamental para se poder evoluir. Depois disto, tem que estar especializado em soluções atuais, portanto, segurança na nuvem, segurança de soluções que possam ser facilmente geridas, per si, porque mais uma vez voltamos ao mesmo e não temos recursos suficientes para agarrar todos os pontos de uma só vez. Já falámos também na parte do IoT, e se repararem, em cada uma das nossas casas temos 15 a 20 dispositivos com IP, se não forem mais. Portanto, isso é em cada uma das nossas casas. A nível das empresas, grande parte dos gestores não sabem sequer quanto é que tem. Portanto, todo este nível de serviços que podem ser fornecidos têm que ser trabalhados de forma orientada ao mercado nacional. Com isso, fazendo o desenvolvimento de serviços de valor crescido.
Porquê? Porque, por exemplo, voltando há bocado ao tema dos MSPs, que é de serviços, de partilha de serviços, que é uma empresa média em Portugal com 12 colaboradores, provavelmente não tem orçamento para implementar um PAM. Não tem. Se o fizer, provavelmente acaba por ficar sem orçamento para o resto, até para o negócio. Então, uma das ofertas possíveis é recorrer a serviço MSP de PAM, ou serviço MSP de encriptação de dados, ou serviço MSP daquilo que for necessário. Isso é uma oferta que já temos em Portugal. Neste caso, a IP Telecom está a apostar nessa solução, porque sentimos isso. Temos clientes e parceiros que nos pedem esse tipo de soluções, e com isso conseguimos fornecer soluções de alta qualidade a baixo custo para o consumidor, para o cliente final. Mais ainda, apostar nas ferramentas de inteligência artificial e machine learning, como já viste até agora. Estamos a falar, na última questão é ótimo, porque já falámos de tudo isto, portanto não precisamos de esticar muito mais. Agora, há uma questão que é cada vez mais fundamental também, que é conhecer e dominar a regulamentação e os frameworks de cibersegurança. É assim, já falámos hoje do Decreto Lei 65, e atualmente são as empresas críticas e entidades públicas que estão obrigadas, mas em breve serão todas as organizações. E neste momento o que nós sentimos é que ainda não há uma oferta capacitada para responder a este tipo de necessidades. Desde a conformidade com o Decreto-Lei, a conformidade com o GDPR, por exemplo, que seja a conformidade com as normas e com outros referenciais de segurança. Isso é algo que um MSSP tem que ter capacidade para poder responder, sem dúvida. E genericamente, eu penso que em termos de o que é que os parceiros devem procurar, passa por aqui, penso. Muito obrigado, José. Bom, o DL65 dava todo um fórum, não é? Exatamente. Dava todo um outro fórum. Eu agora queria ouvir a perspectiva do fabricante sobre como é que os parceiros podem se tornar fornecedores de serviços, podem se tornar MSSPs, e eu convidava o Pedro Melo para este tema. Pedro? Obrigado, Jorge. Claramente que o futuro passa por MSSPs, principalmente, e como o José Carlos Gonçalves mencionou, num mercado como Portugal, em que não existem dimensão e recursos necessários para que as organizações o possam fazer. A Sofos tem um plano de MSP bastante alargado, quer do ponto de vista de soluções e produtos, mas também disponibiliza exatamente para poder trabalhar com os MSPs e poder nos ajudar e colaborar a estender aquilo que são as suas capacidades de SOC, disponibilizando também o serviço de Management Detection and Response, o SOC da Sofos, para poder complementar aquilo que é o trabalho dos SOCs existentes nos MSSPs. E aqui também se entra naquilo que já foi mencionado, na capacidade de verticalização, ou seja, deixar para o MSSP local tudo o que são as tarefas mais de proximidade, mais de hardening, de security, mais de compliance, de todas essas áreas, e depois poder contar com um fabricante como a Sofos para tudo aquilo que é os serviços de security operation, threat hunting proativo, e que é muito exigente e que existe uma grande dificuldade de retenção de talentos. Portanto, podendo complementar e oferecer estes serviços de complemento aos MSSPs locais, permite-lhes poder escalar de uma forma muito mais rápida e crescer muito mais rápido, garantindo um serviço de entrega de qualidade. Muito obrigado, Pedro. Eu agora passava a palavra para o Vasco Sousa, da ArcServe. Vasco, como é que os parceiros podem se tornar MSSPs de excelência? Obrigado. Eu levantei a mão, não tinha a certeza que ia ter direito aqui a responder esta questão, mas eu aqui acho que tenho alguma coisa a acrescentar, uma vez que nós já andamos a falar não especificamente MSSP, mas em MSP há 10 anos, e portanto temos aqui alguma experiência, e gostava de dar também aqui alguns conselhos aqui para os parceiros que nos ouvem, portanto alguns já dentro deste modelo, mas outros que possam ver como uma oportunidade. Ora, o modelo MSP
essencialmente aquilo que um parceiro vai vender a um cliente é um negócio de diferenciação por competências, não é? É basicamente ele dizer, eu tomo conta desta tua necessidade, desta área de negócio. E, portanto, o parceiro, obviamente, que vai ter que se apoiar num fabricante que lhe disponibilize, num ou mais fabricantes que lhe disponibilize ferramentas. Agora, aquilo que realmente se vai diferenciar é o serviço que lhe vai agregar. Ou seja, a monitorização, a prevenção, em primeiro lugar, e também a reação. Ou seja, naturalmente vai ter que ter recursos internos certificados para o conseguir fazer. E, portanto, olhando para dentro da casa, um parceiro que quer entrar neste modelo, aquilo que eu gostava de dizer é aquilo que não é o MSP. O MSP não é a última coisa que é um modelo de faturação mensal. Portanto, também é isso, mas é a última linha. Portanto, olhando para dentro de casa, ele vai ter que procurar ter escala, porque isto basicamente será uma perspectiva de consumo ilimitado de serviços, ou seja, o parceiro vai ter a responsabilidade de assegurar que não haja problemas, porque é do seu interesse, ou seja, ele vai estar muito mais investido em que os seus clientes não tenham problemas para não ter que andar, digamos assim, a apagar fogos, e tem que se apoiar em fabricantes que percebam o que é este modelo, porque uma coisa é entregar um produto, e naquilo que eu conheço, portanto, a questão de fazer uma ferramenta para fazer backups, mas, quer dizer, aqui o fabricante tem que conseguir facilitar a vida ao parceiro, e, portanto, no mínimo dos mínimos, tem que ter ali arquiteturas multinível, portanto, para gestão centralizada, e, portanto, isto encaixa na perspectiva da escala. Portanto, quanto mais clientes incrementais tiver neste modelo, mais rentável será e menos dispendioso será para o MSP conseguir acrescentar mais um cliente nesse modelo. E depois toda a parte de reporting, alarmística, até a própria parte do billing e da gestão administrativa é algo que vai consumir recursos ao MSP e, portanto, que ele vai ter que ter isso em consideração se quiser entrar nessa área. Era isto que eu queria aqui partilhar. Portanto, isto, obviamente, extensível a MSSP, não é? Portanto, acaba por ser claro. Uma extensão. Claro, obviamente. Muito obrigado, Vasco. São temas em debate, terminaram agora com esta última questão, mas vamos agora para a vossa... Bruno, penso que o Bruno queria acrescentar alguma coisa. Muito rápido também, porque a Vision não era precisamente isto. Portanto, nós não somos fabricantes, nós somos precisamente um provider de serviços de segurança. É o que nós fazemos. Nós não vendemos hardware, não vendemos soluções de segurança. Nós prestamos serviços de segurança. É precisamente isto que nós somos. Então, vou dar aqui uma nota e até para dar aqui um toque daquilo que eu acho que deve ser a nossa concorrência e nós próprios neste mercado. Quem quer trabalhar nesta área de serviços de segurança, e presta serviços de segurança multidisciplinas, ok? Compliance, privacy, cyber, forensics, security operations center, o que seja, no meu entender, para ser de excelência, tem que estar orientado a sua abordagem polvo, com vários ramos do que é segurança, não é o que é cibersegurança, o que é segurança, são várias disciplinas. Esse polvo tem que encaixar diretamente, de forma personalizada, no cliente em que ele tem que prestar serviços. E não uma coisa tipo chave na mão, que tem que encaixar em todos, só por estou ao fabricante A, B ou C. Okay? Isto é o mais importante para quem anda nisto há 20 anos. Ok? Muito obrigado pelo seu testemunho, Bruno. Vamos então para a vossa mensagem direta aos parceiros. Eu passava então a palavra ao Rui para dirigir esta parte. Sim, obrigado, Jorge. Esta pergunta será feita a todos. Peço que sejam o mais breves possíveis, até porque já passamos, pelo menos em 10 minutos, o tempo previsto. Mas a pergunta é muito simples, quais é que são as oportunidades que os parceiros podem explorar neste mercado? No fundo, qual é que é a vossa mensagem para o canal? Eu começava com o Ricardo Pinto, da Vivelli. Bem, em relação a esta pergunta, e tentando ser aqui o mais sucinto possível, eu vou partir isto aqui em três, basicamente. Vou falar de produto, vou falar de serviço
e vou falar do mercado do SMB. Em termos daquilo que é o produto, nós já falámos aqui durante esta mais de hora e meia que levamos, aqui sobre as várias soluções que estão em cima da mesa. O endpoint continua na ordem do dia e muito para fazer. Há áreas como a proteção anti-DDoS, é realmente um tema quente e é um tema que tem que ser endereçado urgentemente. A questão toda de gestão de identidades, gestão de acessos, também complementa a parte toda que já falámos aqui de acesso à cloud, acesso à informação, proteção de informação, proteção do utilizador. Eu acho que sim, que são o Zero Trust. Portanto, são tudo áreas onde existe muita oportunidade de negócio atualmente, e isto se calhar mais focado na média e grande empresa. A nível de serviços, temos ouvido aqui várias opiniões. O Bruno, também como especialista nesta área específica, tem falado e bem sobre a necessidade de haver empresas que prestem serviços que aliviem os recursos das empresas a nível de gestão, de implementação. É muito importante termos empresas com boa reputação nesta área, porque não é só dizer que prestamos serviços e que queremos prestar serviços, ou seja, tem que se criar uma reputação, temos que ser reconhecidos no mercado para poder ter o nosso espaço, porque todas as empresas querem entrar por aqui, porque no fundo é onde há bastante margem comercial, mas efetivamente é uma área que requer uma boa reputação e muita competência. Complementando ainda nesta área, tudo aquilo que é a parte de formação, quer para quem opera as soluções internamente dentro do cliente, quer para os recursos da empresa, criar awareness acerca das possíveis ameaças e afins. Para finalizar, o mercado SMB é um mercado super interessante, porque lá está, todos acabam por estar expostos, não têm normalmente um CISO, não têm uma pessoa dedicada à segurança informática, e é aqui que os parceiros entram e acrescentam valor, ou seja, não só aconselhando as soluções, mas depois fazendo todo o trabalho de implementação, de gestão. Eu acho que existe, nestas três áreas, existe aqui bastante espaço para o canal crescer durante este ano e os próximos, acho eu. Obrigado, Ricardo. Dava agora a palavra ao Pedro Melo. Pedro Melo, em 1 minuto, a vossa mensagem para o canal. Obrigado. Acho que as oportunidades para o canal são imensas. Consideramos que o futuro é cibersegurança como serviço, Cybersecurity as a Service. A cibersegurança é demasiado complexa para a maior parte das organizações a poderem gerir de uma forma efetiva sozinhas. E quando falamos de cibersegurança as a Service, Cybersecurity as a Service, não estamos a falar de produtos, estamos a falar de uma solução holística que passa por juntar pessoas, processos e tecnologias. E, portanto, aqui claramente está uma janela de grande oportunidade para todos os parceiros de cibersegurança. As equipas de IT das organizações devem se focar naquilo que é o desenvolvimento de soluções e processos de transformação digital que aportem valor àquilo que é o negócio das organizações, e deixar exatamente que os parceiros especialistas nestas áreas possam apoiar as organizações de uma forma efetiva e eficiente. Obrigado, Pedro. José Manta, da Palo Alto. Vossa mensagem para o canal em 1 minuto, por favor. Sim, basicamente, e aproveitando aqui um bocadinho aquilo que já foi dito, os desafios são grandes para o canal, é verdade, mas também as oportunidades também são bastantes. E como também já foi dito, portanto, cada vez mais as soluções são mais específicas, são mais sofisticadas, e os clientes precisam cada vez mais de ajuda digamos, de know-how, digamos assim, dos parceiros para os ajudar nesta journey, digamos assim, quer na definição de estratégia de planos de cibersegurança, quer na implementação dos próprios produtos em si, e essencialmente depois na parte de gestão e operacional e após a venda dessa solução. Portanto, acho que aqui existem bastantes oportunidades importantes para os parceiros. Obrigado, José. Gostava agora de ouvir a perspectiva do José Carlos Gonçalves, da IP Telecom. A vossa mensagem para o canal, também em 1 minuto, por favor. Sim, como já foi dito, desafios são imensos, mas eu entendo que existem 3 áreas que eu acho que deviam ser bem agarradas, nomeadamente
a parte da compliance, sabemos que a parte da regulamentação e regulação está em cima da hora, ou seja, e as empresas não têm competências nem gente suficiente para estar a responder a esse tipo de necessidades. Simultaneamente, também a parte da formação e sensibilização para os temas da cibersegurança é algo que tem muito espaço ainda também. E há ainda outro tema, esse mais para, não tanto para pequenas e médias empresas, mas para as empresas maiores, que é a parte das infraestruturas críticas, ou seja, toda a parte de segurança referente a infraestruturas críticas é algo que tem muito espaço ainda também. E é por aí. Obrigado, José. Paulo Pinto, da Fortinet, a vossa mensagem para o canal. Em termos de mensagem para o canal, eu tenho só uma palavra para resumir isto, que é assim: os ataques às tecnologias operacionais, às infraestruturas críticas, estão a ganhar um destaque muito grande. Se formos ver agora a informação que estão a sair, por exemplo, na BBC, isso retrata mesmo ataques de 2 ou 3 países específicos a infraestruturas críticas via mundo digital, via ciberespaço, e portanto é um mercado, mais do que falar sobre o ponto de vista da oferta dos produtos, é ver, há um mercado, há um setor que vai estar sob ataque, vai precisar de ajuda e vai precisar de soluções. Portanto, em termos de parceiros a atuar no mercado, esse seria um bom target a trabalhar. Obrigado, Paulo. José Sánchez, ¿qué oportunidades pueden explorar los partners en este mercado? Es muy importante que actualmente lo que tenemos que hacer es ir en conjunto a ver a clientes relacionados con, como hemos hablado, infraestructuras críticas, mundo industrial, mundo del health, de todo lo que es dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque son entornos en los cuales tradicionalmente no se había tenido en cuenta muchas veces la seguridad y ahora tenemos la oportunidad de ayudar en el camino a estas compañías, a estas empresas, a estas personas que a veces no han estado acostumbrados a hablar en nuestro lenguaje de la ciberseguridad, que nosotros sí que llevamos haciéndolo años, sino que ellos tienen otros objetivos, otras debilidades y sobre todo otros casos de uso que cubrir. Entonces es muy importante que juntos usemos esta oportunidad que tenemos para ir a acompañar a estos clientes y sobre todo para mostrarles que ellos tienen que formar parte de este ecosistema de ciberseguridad porque son el objetivo actual y futuro de muchos atacantes. Gracias, José. Luís Ramos, da Cisco, em 1 minuto, por favor, a vossa mensagem para o canal. Sim, portanto, obviamente, concordo também com aquilo que já foi dito anteriormente, principalmente todos nós sabemos que existem muitas oportunidades para explorar nesta área, portanto, esta área de cibersegurança está em grande crescimento. Acho que o José Manta também disse há algum tempo atrás que os próprios investimentos, nós também temos vindo a verificar que algumas áreas eles de facto têm sido nós, mas nesta área da cibersegurança existe claramente uma consciencialização a mais alto nível dentro das organizações, que isto é uma prioridade e é algo que tem que ser endereçado e é algo que afeta a organização como um todo. Portanto, e aqui, obviamente, isto aliado ao facto de não existirem também recursos abundantes no mercado que consigam levar todas estas temáticas e que obviamente os parceiros têm um papel preponderante no sentido de conseguir ajudar os clientes e as empresas em si com um know-how altamente especializado para aquilo que são as boas práticas dentro desta área, não é? Portanto, claramente a transformação digital continua a acelerar, portanto, vivemos numa época de transições, portanto, cloud, ambientes multi-cloud, Zero Trust, TNA, portanto, temos aqui uma panóplia de acrónimos muito grande, que significa que existe muita coisa a acontecer no mercado e claramente os parceiros podem enfim, ajudar os clientes nesse sentido. E obviamente que para os parceiros que nos ouvem, claramente também podem contar com a ajuda da Cisco para endereçar estes desafios. Obrigado, Luís. Gostava também de ouvir a perspectiva do Vasco Sousa, da ArcServe, a vossa mensagem para o canal. Muito bem. Como fabricante na área de recuperação dos ARCs, será mesmo a última linha a que vamos recorrer, não é? Mas de qualquer das maneiras acho que os parceiros têm aqui uma grande oportunidade para sensibilizarem os clientes que a recuperação tem que estar preparada hoje. Não é no dia em que vão sofrer o tal cisne negro que, por definição, é mais frequente do que aquilo que
que a nossa percepção nos sugere, não é? E, portanto, definir se tem equipamentos, em primeiro lugar, processos, recursos humanos, planos de recuperação orquestrados para recuperar dentro daquilo que são as suas necessidades, as necessidades dos objetivos de tempo de recuperação das organizações. Portanto, comecem a recuperar hoje e a treinar para quando necessitarem terem isto, um processo ser fluido, e contratem o parceiro que vos sejam contratados pelos vossos clientes antes de haver um problema para pegar. Obrigado, Vasco. Bruno Castro, a Visionaire não é um parceiro, mas ainda assim perguntava-lhe se quer deixar alguma mensagem para... Provavelmente eu sou precisamente o parceiro. O parceiro, exatamente, sim. Mas pergunto-lhe se quer deixar alguma mensagem. Eu vejo a estratégia para os parceiros, nossos concorrentes da Visionaire, eu diria que a oportunidade de negócio aqui é serem capazes de olharem para a segurança como algo multidisciplinar para além dos fabricantes. Portanto, serem capazes de ver a privacidade, o compliance, a cibersegurança, a parte forense, a parte de resposta a incidente, o intelligence, a formação, tudo isto num único modelo de governação de segurança multidisciplinar e ser capaz de fazer este approach ao top management. E isto será provavelmente o grande desafio e, simultaneamente, a grande oportunidade para a nossa área de negócio e para os nossos concorrentes. E acabando como comecei, dizendo que isto aqui é um tema realmente sexy, este tema da segurança, é também do lado dos clientes serem capazes de fazer o escrutínio em escolherem um bom parceiro. Não só alguém que apanhou a onda de ser sexy ou ser boa oportunidade de negócio, mas alguém que saiba da poda. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Jorge, as despedidas. Ok, obrigado, Rui. Bem, resta-me agradecer a resiliência dos leitores que se mantiveram durante quase estas 2 horas de fórum. Agradecer igualmente a todos os nossos convidados aqui que contribuíram de uma forma brilhante para esclarecer um pouco mais o tema da cibersegurança e as oportunidades que o canal tem na área da cibersegurança. A reportagem deste live event vai acontecer no próximo jornal IT Channel, que vai estar disponibilizado na edição digital no dia 7 de fevereiro e depois, uns dias depois, nas vossas secretárias. Muito obrigado a todos e até à próxima.